E aí, pessoal da Vetted, aqui é o Patrick, diretamente da Vetted. Jeremy Corbell acabou de lançar uma bomba no último episódio do podcast Weaponized, com George Knapp, basicamente afirmando que teremos audiências acontecendo nas próximas semanas com pessoas que tocaram num OVNI ou numa nave, certo? Então, vamos começar. Eu tenho todos os detalhes. E o Jeremy e o George disseram algumas outras coisas que acho que vocês também vão achar interessantes. Então, vamos lá. Agora, por favor, cliquem no botão de curtir Vetters. Isso realmente ajuda muito os vídeos. E, claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de se inscrever, pessoal. Estou tentando chegar a 100 mil inscritos antes do fim do ano. Acho que é possível. Agora, vamos ouvir este primeiro clipe de George Knapp e Jeremy Corbell. Outra coisa que foi divulgada publicamente e sobre a qual eu gostaria de ter a sua perspectiva. Vou dizer algo porque estou por dentro, mas, sabe, havia a promessa de novas audiências sobre OVNIs que deveriam acontecer na semana do dia 12 e elas não aconteceram. As públicas não aconteceram. E eu tenho um pouco de contexto sobre isso. Provavelmente posso te dizer o porquê, mas eis o que as pessoas talvez não saibam, sabe? Talvez no meio ufológico as pessoas saibam. Mas houve 2 briefings classificados. E eu acho que isso já se tornou público o suficiente para que eu possa comentar algo. Então, um desses briefings confidenciais sobre fenômenos anômalos não identificados, o APS, que ocorreu na semana do dia 12, foi, na verdade, realizado num skiff com David Grush e também o representante Burleson. E a AARO deveria estar informando o representante Burleson e outros sobre o tópico dos WAPs. Então, você tem o David Grush sentado ali, pairando sobre eles, garantindo que não digam nada que não seja verdade. Quer dizer, sabe, através de passarinhos, eu ouvi algumas das coisas que eles possivelmente abordaram. Tudo que tenho a dizer é que somos muito sortudos por ter alguém como David Grush sentado numa sala assim, para que a Aro não possa ofuscar, mentir e fingir que está a fazer algo que não está. Provavelmente estão a decorrer conversas sobre que tipos de análise estavam a fazer para desmascarar as coisas. Poxa, eu adoraria ter um cara como o David Grush sentado ali, cujo trabalho na NRO era analisar coisas assim, que tem um conhecimento profundo, se apresentou como denunciante e conseguiu, espero, naquela sala, ir direto ao ponto com todos. O que se comenta, sabe, é que foi incrível ter o David Grush naquela sala, porque ele botou para quebrar pela transparência sobre OVNIs. Sim, seria ótimo estar naquela sala, ser uma mosca na parede, ou ver uma transcrição ou uma gravação. Não acho que vamos ver isso um dia, mas, sabe, temos pequenos pedaços de como foi. E eu acho que ele deu um choque de realidade em algumas pessoas, em algumas questões, incluindo aquelas em que estamos envolvidos. Há algumas coisas que nós relatamos. Adoro ver o George Knapp falar assim, né? Aparentemente, o David Grush estava esbofeteando uns idiotas num esquife, dizendo o que estava rolando. Sabe o que eu quero dizer? Então, sim, aparentemente houve toda essa história de que esses briefings tinham, e os esquifes tinham sido cancelados, mas aparentemente algumas coisas aconteceram, sabe? Honestamente, é tão confuso. Não sei bem o que se passa em Washington agora, mas o Jeremy está apenas descrevendo uma reunião que ele sabe que aconteceu entre David Grush e a AARO, certo? E o George Knapp novamente adicionando o sabe com quem exatamente eles conversaram. E sim, isso é bem interessante, não acham? Com certeza absoluta. Então, por favor, me digam o que vocês acham aqui nos comentários. Agora, vamos passar para a grande bomba que vocês estavam esperando. Nós conhecemos muita gente e talvez de vez em quando tenhamos fontes internas, certo? Então é bem legal ouvir que houve aquele briefing classificado. Isso foi muito legal. O outro, eu acredito, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que teria sido tipo Eric Davis, Mike Gold. Eu acreditaria nisso. Eu não sei com certeza, mas eu acreditaria que eles estavam numa reunião informativa classificada e que estavam a falar com muitos membros e representantes. E que, ao fazerem aquele briefing, puderam falar num nível que não conseguiriam em público. Então, embora não tivéssemos o que todos queriam naquela semana do dia 12, que são audiências públicas abertas no Congresso, com denunciantes em primeira mão, pelas quais eu lutava e ainda luto, como por Matthew Brown também, acho que o público americano deveria tê-lo no banco das testemunhas, talvez com a mão na Bíblia ou algo assim, deixá-lo falar, certo? Seria ótimo ouvir isso sob jura. Mas, eu direi o seguinte: deputada Luna, deputado Burchett, deputado Burleson e aparentemente Ogles, o deputado Ogles também, se eles continuarem a lutar, nós apoiamos vocês e queremos ter mais audiências. E porque eu tenho falado com as pessoas que estão organizando tudo isso, eles têm nos procurado, a mim e a você, para tentar conseguir os melhores denunciantes em primeira mão lá.
Eu, de dedos cruzados, tenho esperança de que nas próximas semanas teremos mais audiências públicas de pessoas com conhecimento direto, seja sobre naves ou exposição interna diretamente ao encobrimento. Então, eu só quero dar às pessoas esperança de que, sabe, isso está ativo com as pessoas com quem estou falando, que vamos ter mais audiências. Agora, o quanto de poder essas audiências têm, isso tudo depende da qualidade das testemunhas. Não pessoas que você pode ver no Alienígenas do passado, mas pessoas que têm algo a dizer que você não ouviu, sabe, antes. Então, eu só quero que as pessoas saibam que estou lutando muito, muito mesmo, para que isso aconteça em coordenação com os membros em quem confio, em comparação com aqueles membros escorregadios que conduziram a última audiência e que mentiram completamente para o público americano. Os que eu nomeei estão no caminho certo. São aqueles em quem confio até agora. Então, vamos em frente. Vamos ter mais audiências. Agora vamos focar em algo que o Jeremy acabou de dizer no final, o que achei bem interessante, que foi ele nomeando todos os diferentes representantes em quem ele confia, certo? Representante Luna, representante Burchett, o representante Burleson, e aparentemente o Ogles, o representante Ogles também, Dea, Paz. Mas adivinha qual nome não foi mencionado? Nancy Mace. E aparentemente as coisas não estão bem por lá, certo? O que é interessante porque ela conduziu a última audiência e deveria estar liderando tudo isso. Mas se você se lembra, eu fiz vários vídeos sobre isso, todos os documentos da Constelação Imaculada que foram apresentados ao Congresso. Jeremy Corbell sentiu que Nancy Mace basicamente mentiu sobre isso e desinformou o povo americano, certo? E por isso praticamente já não confia mais nela, assim como, penso eu, algumas outras pessoas, não é? Pois não a vejo em nenhuma dessas audiências que aconteceram ou em nenhuma dessas reuniões. Nada. Quer dizer, a Luna basicamente assumiu a liderança agora. Agora, falando sobre estas novas audiências que podem acontecer em algumas semanas, certo? Isso é muito interessante, certo? Com testemunhas em primeira mão que tocaram numa nave, é isso que realmente vai mudar. Pessoas com informações sobre o encobrimento ou sobre isto ou aquilo, quer dizer, sim, isso é bom. Mas precisamos de pessoas que realmente tocaram a nave e que estejam dispostas a dar o seu testemunho e que potencialmente, esperançosamente, possam fornecer provas de que tiveram contato com esta nave. Não sei. Quem eles vão trazer? Gente que nunca ouvimos falar. Então, quer dizer, estou ansioso por isto. Quando estão previstas estas reuniões, ou, desculpe-me, estas audiências? Fim de maio? Em algum momento de junho? Normalmente acontecem em julho, certo? Foi quando a audiência do David Grush aconteceu há 2 anos, então potencialmente talvez estejam mirando nisso, certo? Antes do recesso de verão. Não sei. Mas seria muito interessante ter uma audiência pública com alguém que realmente tocou num OVNI e pôs as mãos nele enquanto trabalhava para o governo americano como parte deste encobrimento, certo? Então eu aguardo isso, se acontecer com certeza. Então eu não sei. O que vocês acham? Me digam nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrem-se, veteranos, cada dia é um presente, pessoal. Paz.